Paz do Senhor, eu venho aqui trazer uma reflexãozinha para todos acerca do livro de Jó. Eu creio que todos aqui já ouviram falar do livro de Jó, né? Da história de Jó. Que Jó era um homem íntegro, a história de Jó começa assim, reto e sincero, e que foi observado por Satanás e foi tocado e perdeu tudo. Mas eu quero dizer a você que eu não suportaria passar metade do que Jó passou. Mas a Bíblia narra a história de Jó em 42 capítulos. Mas a gente vai ver Jó se redimir, se quebrantar a partir do capítulo 39. E só no último capítulo, né, a gente vê Deus restituir tudo a Jó por causa de um ato. Qual foi esse ato? Orar pelos seus inimigos, né? A Bíblia aqui não relata de inimigo, fala de amigo, mas eu creio que aquele homem, era que aqueles homens eram zombadores e que blasfemaram-se, zombaram sim de Jó como outras pessoas. Que muitas das vezes quando a gente está na prova, na luta, as pessoas costumam achar que é por pecado, né? E nos criticar, nos zombar, nos caluniar. Mas o que eu quero te perguntar, o que é que você faz quando você é caluniado, quando você é perseguido, quando você é zombado, quando mentem contra você? O que é que você faz com seus inimigos, com aquele que te deseja o mal? Você se posiciona como Jó orando ou você entra no jogo deles e amaldiçoa, tenta se justificar, retribui da mesma forma? Porque Deus diz que nós temos juiz e advogado, que nós temos um pai que nos defende, que a gente não precisa se defender. E quando a gente faz isso, de se defender, de querer agir na força do nosso braço, Deus sai de cena. Mas quando você se quebranta, obedece a palavra, como é obedecer a palavra? A palavra de Deus diz que orai por aquele que vos persegue, abençoai os que vos amaldiçoam. Deus vai lá e faz justiça, porque, queridos, a gente não precisa ensinar a Deus. A gente não precisa dizer a Deus o que Ele tem para fazer, porque os olhos de Deus estão sobre a terra 24 horas. A Bíblia diz que Deus contempla os bons e os maus, certo? Então aqui, ó, a gente vai ver a história de Jó. Quero ler, enfatizar aqui um pouquinho de Jó 42, a partir do 7, onde na minha Bíblia, o título do versículo 7 diz assim: Deus repreende os 3 amigos de Jó. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele eu aceitarei a oração, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. No 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. Então aqui a gente vem ver Deus falando. Deus fez com que aqueles homens que zombaram de Jó fossem lá e honrassem ele com holocausto de novilhos. E Deus ainda ressaltou a eles que aceitaria para não punir a oração de Jó, porque Jó era um servo temente e fiel a Deus. E assim Jó fez. Deus contou com Jó, Deus citou Jó porque sabia que podia contar com Jó, né? Mesmo nos capítulos anteriores, Jó, eu creio que Deus até entendeu as murmurações, os lamentos, a tristeza de Jó.
Mas Deus conhecia o coração de Jó, que era um coração de servo. E Deus recebeu a oração dele. E quando Jó obedeceu essa ordenança de orar por aqueles 3 homens, Deus restituiu tudo em dobro. A Bíblia fala que Deus restituiu tudo em dobro. Os filhos de Jó eram mais formosos, a Bíblia fala, que os anteriores que morreram. Então Deus se interessa em nos dar o melhor, mas quando a gente obedecer. E essa atitude de Jó foi uma atitude de quê? De perdão. É fácil você perdoar aquele que persegue você? Não é fácil, não. É fácil você abençoar o que amaldiçoa você? Não. É fácil você ser caluniado, você ser julgado e você ir orar para Deus abençoar aquela pessoa? Não. Mas siga o exemplo de Jó. Muitas das vezes a sua bênção está retida, porque você ainda não se posicionou em abençoar, em perdoar. Porque, queridos, a gente não precisa ensinar o que Deus tem para fazer, não. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra 24 horas. E que a justiça e a vingança pertencem a Ele, que a gente tem um juiz, tem um advogado, a gente tem quem nos defenda. A gente não precisa se defender. Deus vai fazer o que tem para você, mas faça a sua parte, abençoe, olhe para o céu, apresente aquela pessoa ao Senhor e deixe Deus fazer o que Ele tem para fazer. Mas não perca a oportunidade de ser abençoado por causa do perdão. Amém? Que essa palavra venha queimar no seu coração como queimou no meu coração, que a gente venha ter o coração de servo como o coração de Jó, que a gente venha obedecer, ainda que esteja doendo, que esteja difícil, obedeça para receber o carimbo, o selo de aprovado de servo fiel. E aqui eu me despeço te agradecendo pela sua atenção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?